Bem-vindo ao Estrelas Movimento, podcast onde os mais diversos assuntos se encontram. Estamos aqui hoje para falar sobre a Clarice Lispector e o livro dela, A Hora da Estrela. Então siga a gente em todas as redes sociais para ter mais acesso a conteúdos como este. Bem-vindo ao Estrelas Movimento. É com grande admiração e respeito que hoje gostaria de falar algumas palavras sobre a escritora Clarice Lispector, reconhecida como uma das maiores escritoras brasileiras. Sua obra é marcada por uma escrita genuína, profunda e envolvente. Me sinto profundamente conectado com a obra de Clarice Lispector e sou admirador de suas histórias fascinantes. Ler seu livro nos faz questionar a própria existência da existência. Portanto, é com grande orgulho que afirmo que Clarice Lispector é, sem dúvida, uma das melhores escritoras que o Brasil já produziu. A Clarice Lispector é uma das vozes mais cativantes da literatura brasileira, apesar dela ser ucraniana. Mas conheci sua obra através de estudos literários e, desde então, me encantei com a capacidade dela de explorar as nuances mais profundas da experiência humana com uma sensibilidade única, sabe? Então ela é bem autêntica na escrita, nesses temas que ela aborda, e eu gosto bastante disso. Para vocês que não leram o livro A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, eu aqui vou fazer um resumo para vocês não ficarem perdidos no resto do episódio. O livro em si conta sobre Macabeia, que é uma migrante nordestina pro Rio de Janeiro. Tinha esquecido, desculpa. Nisso, que ela é uma migrante nordestina, ela tá em busca de um trabalho, sabe? Ela tá em busca de ser uma estrela, assim dizer. Nele conta coisas sobre o feminismo, não em si, mas ele dá a entender que é uma obra feminista da Clarice, que já fez várias obras do gênero. Ele conta sobre o preconceito que ela sofria por ser migrante. E também conta sobre o lado abusivo dos homens, que é exemplificado pelo namorado da Macabeia, que ela se trata muito, mesmo assim ela não larga. Isso nos explica os relacionamentos abusivos. Mas últimas perguntas. O que vocês acharam da história? E qual personagem mais impactou vocês? Bom, eu adorei o livro, tive muitos aprendizados com ele e me deixou muito impactada com o final. A minha personagem preferida foi a Macabeia, pois ela é uma personagem que enfrentou muitos problemas e mesmo assim seguiu em frente. E o personagem que mais me impactou foi a Macabeia. Eu achei o livro profundo e me impactou bastante porque as pessoas não costumam falar sobre esse tipo de tema na sociedade, né? Desculpa a pergunta, mas eu gostaria de saber se vocês entenderam o livro. E eles são do livro da famosa Geração 45. Não, pior que eu não entendi muito bem qual foi a mensagem que ela quis transmitir nesse livro dela, sabe? Sim, eu entendo e adorei o livro por principalmente ser sobre a famosa Geração 45. A Geração 45, para quem não sabe, foi a terceira fase do modernismo no Brasil. Ela se caracterizou por coisas como o fim da ditadura do Vargas, desculpa, e também pelo fim da Segunda Guerra. A guerra tinha acabado em 45, a ditadura do Vargas tinha acabado. Então, ela não era como as outras, podemos ver por isso. As principais características dela foram a busca estética. E eles são compostos por... Essas obras literárias eram compostas por protestos silenciosos, assim dizer. Eram protestos, claro que eram protestos, eram com busca de pesquisas. O que a população estava sofrendo, que com o grande movimento das partes, assim dizer, que tá, de um lado, a guerra tinha acabado, de outro, a ditadura no Brasil tinha acabado, o modernismo no Brasil, na terceira fase, ele não era impactado
por críticas à ditadura, a crítica à Segunda Guerra. Era impactado pela falta de atenção pro povo, pelo que estava sofrendo, sobre a pressão da sociedade. Ó, vamos encerrar esse assunto do modernismo e falar sobre a migração nordestina. Sim, verdade. A Evelyn pediu pra gente falar sobre isso, mas eu tinha esquecido. Meu Deus, eu explico ou algum de vocês explica? Fala você, eu já tô morrendo de vergonha. Mas eu já falei muito. Não era alguma de vocês falar? Tá bom, se ninguém quer falar, deixa que eu falo. Bom, a migração nordestina é um fenômeno histórico no Brasil caracterizado pelo deslocamento de pessoas da região Nordeste para outras regiões do país, principalmente para as regiões Sudeste e Sul. Essa migração teve várias causas ao longo do tempo, incluindo condições econômicas desfavoráveis, como secas e falta de oportunidades de trabalho, e a busca por uma vida melhor em áreas urbanas industrializadas. A migração nordestina teve um impacto significativo na cultura, na economia e na demografia do Brasil, contribuindo para a diversidade cultural e para o desenvolvimento de diversas regiões do país. Pelo que eu vi no Classroom, falta falar sobre a Flor de Mulungu. E eu não li esse livro, alguma de vocês leram? Nem eu. Camila, você leu? E sim, vou explicar pra vocês agora do que se trata. O livro A Flor de Mungu trata da história da protagonista Macabea. É uma versão moderna da Macabea da Clarice. Ele é escrito, né, pela Conceição de Evaristo, e ele conta a história de várias mulheres ao mesmo tempo. Não só da Macabea, na verdade. Ele conta que a Macabea são todas nós mulheres que sofremos a opressão da sociedade. Conta a história desde uma indígena até uma mulher indiana. Conta a história de tudo que nós sentimos, a gente sente como nosso dever na sociedade, como assim a gente se sente em relação a isso. Isso, o livro, não sei explicar direito pra vocês o que seria, acho melhor você ler, porque ele é um livro bem filosófico. Não dá pra eu explicar aqui no máximo alguns minutos. Mas em si é um livro sobre a história das mulheres e como elas são tratadas todas como macabeias, que sofrem a opressão da sociedade, seus familiares, namorados, desconhecidos na rua. E isso é a história do livro. Ele conta sobre a Macabea moderna, como ela se sente em relação a isso. Ela se sente em relação a todas nós. Todas nós de hoje em dia sentimos, como as passadas sentiram e como as futuras vão sentir, provavelmente. Ah, que legal! Nossa, que legal. Eu vou procurar saber para ler depois. Bom, eu acabei de ver aqui, nosso tempo tá curto. E eu sou a Manu. E esse foi Estrelas do Movimento. Me sigam em todas as redes sociais para ter mais conteúdo como esse em primeira mão.